Humor com sabedoria. Hoje, quando a bondade enxerga por nós. O quarto era simples. 2 camas, um armário, uma janela. E 2 homens que não sabiam se voltariam para casa. E no hospital, o tempo não passava. Ele se arrastava. E quando o tempo se arrasta, a gente começa a perceber coisas que nunca percebeu antes. Um deles precisava sentar-se todos os dias para drenar o líquido dos pulmões. Respirar era difícil, mas ainda era possível. O outro não podia se mover, dependia da ajuda até para virar o corpo. Um sofria no peito, o outro no corpo inteiro, mas os 2 sofriam em silêncio. Eles conversavam muito, falavam de esposas, de filhos, de trabalho. Falava de tempos em que o corpo obedecia. Não falavam da morte, porque ainda tinham esperança. E enquanto falavam, ainda eram homens, não apenas pacientes. E foi ali, naquele quarto, que tudo começou. Havia um homem que se sentava bem próximo à janela. Todas as tardes, quando ele se erguia com esforço, aproximava-se do vidro e deixava o olhar repousar no mundo. Então começava a contar o que via, não porque alguém pedisse, não para impressionar, mas porque dividir o que se vê, às vezes é a única forma de continuar vendo. Ele falava de um parque, de um lago, de crianças brincando, de patos atravessando a água, de casais caminhando devagar. Falava das flores, falava do céu, falava das pessoas e falava com calma, como quem sabe que está oferecendo algo precioso. Um outro homem da outra cama fechava os olhos. Ele não via, mas sentia. Aquelas histórias mudavam o quarto, mudavam o dia, mudavam a dor. Por uma hora ele não estava no hospital, estava vivendo.
Havia uma satisfação invisível aos olhos, mas muito clara para o coração. Não a de um corpo forte, nem da liberdade física, mas a de quem ainda conseguia sonhar, mesmo sem poder sair do lugar, que transformava dor em delicadeza, limitação em paisagem, silêncio em poesia. Com o tempo, ele passou a esperar por aquele momento. Não pela janela, mas pela bondade, porque alguém estava se importando em lhe dar o mundo. Numa manhã, a enfermeira entrou no quarto. O silêncio estava distante. Um dos homens não acordou. O homem da janela havia partido. Sem anúncio, sem despedidas, sem alarde. Apenas partiu. Como partem aqueles que já entregaram tudo o que tinham para oferecer. O quarto continuou o mesmo. As paredes, as camas, a luz da manhã. Mas o espaço ficou menor. Dias depois, o outro homem pediu para ocupar a cama da janela. Não foi por conforto, foi por necessidade de enxergar. Ele queria ver não apenas o lado de fora, mas aquilo que por tanto tempo não tinha conseguido perceber dentro de si. Queria entender, não o mundo, mas a própria mudança que começava a acontecer em silêncio. Queria agradecer, não com palavras, mas com a única linguagem que lhe restava, o olhar. E ali, diante da luz que entrava pela janela, ele descobriu que algumas transformações não fazem barulho, apenas mudam o jeito de respirar. Com dificuldade, ele se apoiou. O corpo tremia, mas a vontade era maior. E então ele olhou. Não havia parque. Não havia lago. Não havia flores. Havia apenas um muro branco. Um muro sem história. Um muro sem beleza. Um muro que nunca contou nada a ninguém. E ainda assim, era ali que a verdade
agora morava. Ele chamou a enfermeira. A voz era fraca, mas carregava uma inquietação. Perguntou por que o outro homem descrevia coisas tão belas, porque via tanta vida de um lugar tão limitado. A enfermeira respirou fundo, olhou para a janela, depois para o leito vazio. Houve um silêncio pequeno, mas pesado. Ela então respondeu: ele era cego, nunca viu nada daquilo. Mas talvez quisesse que o senhor visse. O homem não disse nada, mas pela primeira vez entendeu que algumas pessoas não enxergam para si, enxergam para os outros. O homem que não enxergava foi quem mais ofereceu visão. O homem que estava doente foi quem mais cuidou. O homem que não podia ver o mundo foi quem decidiu torná-lo melhor para o outro. Isso não é heroísmo. Isso é humanidade. Às vezes, a maior bondade não é resolver a dor, é não deixar que alguém sofra sozinho. Algumas pessoas não enxergam paisagens, mas escolhem ser paisagem na vida de alguém.